começar, que a gente tem um planejamento aqui para fazer e não quero que ninguém perca, né? Então, a Yara vai estar aí lidando com vocês no chat e depois aí a gente vai respondendo as perguntas, vai conversando. Primeiro falando um pouco, né? Primeiro vou me apresentar, mas meu nome é Matheus Peçanha, eu sou engenheiro sanitarista e ambiental e tenho 30 anos, estou no movimento Lixo Zero desde 2011. Então, antes da faculdade, fazia um técnico em meio ambiente e já comecei com o Instituto Lixo Zero. Atuei aí como consultor em diversos estabelecimentos Lixo Zero, restaurantes, escolas, supermercado, condomínios, muitos condomínios. E estou aí vamos dizer, nesse ramo desde quase 10 anos, aí já são 10 anos. E atualmente eu sou diretor executivo do Instituto Lixo Zero, atuo mais com as questões mais burocráticas hoje, com a Academia Lixo Zero e com a certificação Lixo Zero. E sou também diretor da Zero Waste International Alliance, que é a instituição a qual o Instituto Lixo Zero Brasil é credenciado. Então, a gente tem esse respaldo internacional e tanto a nossa certificação, ela é totalmente, foi traga, né, pela Zero Waste International Alliance, e a academia também tem o respaldo dessa instituição. O Instituto, então, é uma ONG, uma organização não governamental sem fins lucrativos, que tem o objetivo de disseminar Só vou pedir para vocês desligarem o microfone, pessoal. Por favor. Obrigado. Só para tá sendo gravado aqui. Então, a gente tem o objetivo de disseminar o conceito do lixo zero e desde 2010 o Instituto acontece dessa forma, ligado à ZILA, né? Como eu falei, hoje a gente já tem um trabalho aí em todo o Brasil. E eu quero começar, então, já para a gente começar pela jornada lixo zero, né? O que é essa jornada? Nosso objetivo aqui é demonstrar quais são as formas que, através do conceito lixo zero, você que é profissional da área ambiental, você que quer entrar na área ambiental ou que está entrando, ou mesmo aquele que é profissional da área ambiental dentro de uma outra empresa, dentro de algum setor público e quer conseguir colocar na prática esse conceito lixo zero. Então, esse é o nosso objetivo. A gente quer que você saia daqui como um profissional de impacto, que vai ter reconhecimento, que vai conseguir, através do seu trabalho, atuar de uma forma realmente transformadora, né? Esse sempre foi o nosso objetivo dentro do Lixo Zero, é que a gestão de resíduos tenha impacto. E por que eu acredito nisso, né? Como eu falei, durante alguns anos a gente atuou pela instituição, né? Depois eu vou falar um pouco do Sabatini, mas então nós atuamos pela Novo Ciclo, ele era dono da Novo Ciclo, a gente fez diversos estabelecimentos lixo zero chegarem ao lixo zero, né, que a gente fala, e não somente nos números, tá? Não somente na quantidade de desvio de aterro, mas também quanto que se tinha de engajamento das pessoas, educação ambiental, a forma de se comunicar, qual que era o nosso contato com os nossos fornecedores, né? Então, são diversos os motivos pelos quais a gente pode dizer que aqueles lugares são lixo zero. E eu vi, né, em diversas, além desse exemplo aqui, mas também eu vi condomínios, a gente viu supermercados se transformando em lixo zero, restaurantes, colégios, aqui alguns exemplos, né, que eu trouxe para vocês, indústria se tornando lixo zero, eventos, e com isso, né, na época eu era um estagiário apenas, e depois, né, um técnico, mas percebi que é muito possível, que o lixo zero é possível, que as práticas que a gente adota do lixo zero fazem tornar um ambiente possível não gerar lixo, né? E uma das coisas que, talvez para muitos aqui, ainda seja uma questão, é o que é o lixo, né? Porque todo mundo fala, não, mas é impossível a gente não gerar lixo. Na verdade, é super possível. O lixo é quando a gente tem uma mistura das frações de resíduos. E o que a gente gera, na verdade, são resíduos.
são a gente, né, através dos restos do nosso consumo, a gente gera resíduo orgânico, resíduo reciclável e rejeito, que são aqueles resíduos que não tem o que fazer, né? Então, quando a gente tem esse entendimento, a gente vê que é possível ser lixo zero. Claro, a gente sempre vai gerar resíduos, sempre, né? Todas as nossas atividades, ou a maioria das nossas atividades hoje, geram resíduo. Claro que dentro de amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas dentro de uma cadeia, a gente sempre prefere não gerar, reduzir, reutilizar o que foi gerado já, e depois só pensar no reciclar, compostar, ou enfim, outras formas de destinação, que é o que a gente tenta reduzir ao máximo, né? Sendo um organograma, né, que começa com um volume maior para um volume menor. Mas amanhã a gente vai falar exatamente sobre isso. Então, a gente pensa, né, muitas vezes, vou falar depois um pouquinho sobre o que é, mas qual que é o objetivo de uma consultoria, né? O objetivo de uma consultoria é gerar um impacto no seu cliente, né? Então, uma consultoria de gestão de resíduos, a gente está falando aqui, né? Por isso que a gente está falando da jornada do consultor. Então, a gente fala da jornada do consultor porque a gente tem muito consultor, né, dentro dos nossos alunos da academia, mas o que é para todos, né? Fazer a gestão de resíduos tem que gerar impacto. E não, como falei, só o encaminhamento correto, né? Na verdade, isso é só uma forma de avaliação, mas também redução de resíduos, do reaproveitamento melhor desses resíduos, da não geração de muitos desses resíduos. Então, gera um impacto, gera uma transformação, porque gera engajamento com as pessoas. Os resíduos, sim, o Sabatini, ele fala bastante, né? Só não precisa falar e ouvir sobre resíduos quem não gera resíduo. Então, na verdade, não existe, né? Todo mundo gera resíduo. E também cria um ambiente de mudança, né? Um ambiente de transformação. O ambiente, quando cuida da sua geração de resíduos, da sua destinação de resíduos, é um ambiente que é impactado, então gera uma mudança nas pessoas, né? E também ser reconhecido. E o objetivo do consultor, então, é ser reconhecido pelo seu trabalho, é criar mais oportunidades, trazer esse impacto através da sua função. Então, hoje, muitas vezes, a gente tem dentro da consultoria Lixo Zero, né, da consultoria de gestão de resíduos, a gente tem muita gente, assim, tentando só atingir a questão de chegar na legislação, atingir a legislação, conseguir um relatório de impacto, conseguir um estudo de impacto, né, através do nosso trabalho, mas existem muitas outras questões que não são apenas legais, né? Então, a gente cria oportunidade, a gente tem o reconhecimento e a gente impacta também, né? E, né, eu já contei um pouco, mas eu gostaria de falar uma coisa que eu acho muito importante dentro dessa jornada do Lixo Zero, é o princípio, né, que a gente conhece, é sempre importante conhecer. Amanhã a gente vai conhecer sobre o conceito Lixo Zero, sobre quais são os princípios do Lixo Zero, mas eu gostaria de falar um pouquinho do princípio do Lixo Zero no Brasil. E é sempre importante falar do Sabatini, né? Ele foi uma figura super importante para nós, ele que trouxe o conceito Lixo Zero para o Brasil. Ele foi lá nos Estados Unidos e conseguiu, né, essa filiação à Zero Waste International Alliance, criou o Instituto e vem disseminando o Instituto desde 2010, claro, sempre com várias indagações, sempre com várias questões sobre a questão do conceito, mas sempre conseguiu, e hoje a gente vê aí o movimento Lixo Zero chegando a números exorbitantes, assim, né? São mais de 1.500 voluntários diretos, que a gente chama de embaixador, todas as regiões do país, são 26 estados do Distrito Federal. Hoje a gente já está chegando a 250 cidades que têm pessoas representadas pelo conceito Lixo Zero. Então, o Instituto cresceu, e isso graças ao Sabatini, né, que criou uma metodologia de mobilização e engajamento para disseminar o conceito. Isso não foi trago, né, o conceito foi trago por ele, mas não o formato de se divulgar isso, e ele que criou. Hoje, como a gente conhece os embaixadores, a Semana Lixo Zero,
Depois, a gente, né, quem quiser conhecer um pouquinho mais do que o Instituto faz, a gente tem o Dia Lixo Zero, participa de vários eventos, e só no passado foram mais de 10 mil eventos que o Instituto teve no Brasil inteiro. E, além disso, o Sabatini ele também desenvolveu a certificação Lixo Zero, né, na época, isso lá em 2014, 2015, nos seus primórdios da certificação, ele ajudou a desenvolver. Então, ele tem um papel muito importante no que a gente está aqui hoje, né? Eu sou fruto do trabalho dele, e muita gente aqui, eu sei que talvez também seja, muitos já conhecem ele. E, por último, aí, é a sua obra, que é o livro Cidades Lixo Zero, né? Que é onde ele colocou todo esse conhecimento adquirido nos últimos anos para, né, escreveu isso junto com a Tainá, e o livro está maravilhoso, assim, toda a questão de conceito, todas as questões de conhecimento sobre lixo zero estão nesse livro, e quem quiser, né, tem formas de conseguir ele também. E falar um pouquinho de mim também, eu já falei algumas coisas, comecei meu técnico em meio ambiente em 2011, conheci o Sabatini numa palestra que ele deu, nesse técnico lá no Instituto Federal de Santa Catarina. Isso foi no primeiro semestre de 2011. No segundo semestre eu estava entrando na engenharia sanitária da UFSC, onde eu me formei, e comecei a ser voluntário no Instituto, depois vir a trabalhar com ele na empresa de gestão de resíduos. Então, durante muitos anos atuamos juntos, né, desde 2011 até 2014, com a consultoria Lixo Zero. E depois fui fazer intercâmbio e voltei em 2017, comecei com a Academia Lixo Zero e com a certificação. E isso foi algo que mudou, assim, na verdade, assim, a minha vida, porque eu gostava muito da consultoria, mas eu sentia algo de que muita gente não tinha o conhecimento sobre o lixo zero, e eu sabia que muita gente queria ter esse conhecimento, que era importante, um passo importante dentro da disseminação, e, ao mesmo tempo, a gente tinha vários clientes que eram lixo zero, que tinham essa pegada, já tinham números de lixo zero, né, e padrão lixo zero, mas não tinham reconhecimento. E, a partir de 2017, a certificação lixo zero começou a ficar mais forte no Brasil. Amanhã vamos falar muita coisa sobre isso, né, sobre o que é, como que tem sido o lixo zero no Brasil, mas são várias indústrias, empresas de peso que já têm se certificado, e isso tem sido muito legal. Então, eu comecei, né, a certificação lixo zero, mesmo ela tem sido desenvolvida lá em 2014, 2015, mas eu comecei a certificação, essa gestão em 2017, final de 2017 e início de 2018. E uma das perguntas que fizeram muito para a gente foi: para quem que é essa jornada, né? Para quem que por que eu estou aqui, o que eu vou fazer? Eu sei que algumas pessoas já falaram no grupo, até, né, eu não sei qual parte que vocês viram ali do YouTube ou não, mas eu falei que está sendo muito legal, a gente está lendo todas as mensagens, anotando quem são vocês, de onde que vocês são, o que vocês fazem. A gente viu muitos consultores ambientais ou pessoas que querem começar na consultoria. A gente viu muita gente que é consultor ou analista ambiental de empresas, viu gestores de empresas, gestores públicos, viu catadores. Então, assim, está sendo muito legal conhecer vocês, ver que tem gente do Brasil inteiro aqui, e eu quero, né, assim, então, para quem que é, né? Uma das perguntas que a gente, será que essa jornada vai ser para mim? Será que a jornada do lixo zero, não estou falando só desses 2 dias, tá? Estou falando, será que o lixo zero é para mim, essa jornada é? Então, eu vou dizer para quem quer, né? Para quem atua e quer conhecer o conceito do lixo zero, para quem atua, né, no mercado e quer implementar o lixo zero, quem não atua ainda, mas gostaria, está começando, quem é da área ambiental, não conhece o conceito lixo zero e quer começar a conhecer. Então, também para quem é da área, para quem não tem informação da área ambiental, a gente teve um vídeo, que eu não sei se vocês conseguiram ver o vídeo todo, mas senão a gente passa amanhã. Uma das pessoas que fez o vídeo é a Tiara, que é advogada, e hoje ela é consultora lixo zero e está atuando aí super bem aqui no Rio de Janeiro. A gente tem pessoas que são engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro de produção. Um dos grandes cases aí do lixo zero, que é a Nugali, foi feito por um engenheiro de indústrias.
Então, hoje a gente tem várias pessoas atuando pelo lixo zero, a gente tem catadores que são consultores do lixo zero, a gente tem professores que fizeram o curso e conseguem implementar isso dentro das suas escolas. Então, a gente não tem um limite, né? Assim, a consultoria de gestão de resíduos, ela tem uma necessidade de ter uma formação em alguns casos, onde precisa de uma RT, né? Onde a gestão de resíduos é voltada para um estudo de impacto ou um relatório ambiental prévio, ou, enfim, questões legais. Mas tirando esses casos, que são bem raros, na verdade, são mais para construção e estabelecimentos grandes, não precisa. Então, a gestão de resíduos pode ser feita e tem sido feito por vários profissionais. Assim, a gente tem visto vários profissionais atuando dentro do conceito de lixo zero. E hoje a gente fala que o conceito de lixo zero é para todos, ele é muito amplo. Ele envolve, sim, questões técnicas, envolve, sim, questões de engenharia, questões de mudanças de processos, mas ele também é algo muito amplo que precisa de quebra de paradigma, mudança de mente mesmo, né, de entendimento. Então, por isso é super importante ter vários profissionais de vários ramos, e é isso que a gente tem visto. E então, é isso que a gente vai aprender. Então, a primeira coisa que eu queria falar dentro disso, então, é a questão da gestão de resíduos, né? Eu aqui botei 2011, que desde 2011 que eu conheço gestão de resíduos. O técnico que eu fiz era voltado para educação ambiental e gestão de resíduos. E quando eu comecei a lidar com isso foi em 2011, antes eu não tinha muito conhecimento, mesmo querendo fazer engenharia sanitária e ambiental, eu queria trabalhar com água, com esgoto, e nunca fiz isso na minha vida. Então, hoje, o que a gente tem? O que a gente tem desde então, né? Eu sei que é desde muito antes disso. O que é gestão de resíduos? São lixeiras coloridas, que a gente tem até legislação para isso, é aterro sanitário, coleta, leis, diversas leis, e a gente tem uma lei muito boa. Então, a gente tem também aqui a questão da destinação dos resíduos, a questão de coleta de resíduos, e tem uma questão que é muito forte, que é a questão do saco preto, né? Sempre, qualquer lugar, a gestão de resíduos tem um saco preto que a gente coloca uma lixeira e a gente vê isso acontecendo. E isso é o que a gente tem hoje, né? É o que a gente conheceu como gestão de resíduos. Muitas vezes, é o que a gente conhece desde pequeno, né? Como gestão de resíduos. E quando eu comecei com lixo zero, eu tive uma oportunidade em 2014 de ir para São Francisco, onde naquela época São Francisco, se eu não me engano, já tinha uma destinação correta de uns 75%, 80% dos seus resíduos, de uma cidade. Capânoli, depois mais para frente, aí, mais para 2018, 2017, também se transformou em uma cidade lixo zero, e hoje a Itália tem mais de 100 municípios que são considerados lixo zero. E o estado, né, da Califórnia, nos Estados Unidos, já tem outras cidades, e a gente, inclusive, tem uma viagem que a gente faz uma vez por ano, e a gente vai conhecer essas cidades. Mas tem uma questão que assim, né, o que isso se enquadra aqui? Não, a gente está falando de cidade, muitos de vocês não lidam com cidades, não trabalham com gestão pública, mas tem uma questão, um ponto muito importante. Para uma cidade ser lixo zero, eu preciso ser lixo zero, o local que eu trabalho ser lixo zero, o local onde eu vou ser lixo zero, a minha casa ser lixo zero. Então, a cidade não se transforma, não é com uma coleta especial, com um contentor especial que a cidade vai se transformar em lixo zero. É através de pessoas e locais se transformando em lixo zero. Então, por isso que é tão importante a gente saber disso, né? As cidades se transformaram em lixo zero, mas por quê? Porque tiveram escolas, shoppings, condomínios, casas, bairros, enfim, restaurantes, bares se transformando em lixo zero, e com esses locais destinando corretamente seus resíduos, essas pessoas destinando corretamente os resíduos, essas cidades estão se transformando em lixo zero, e estão dando aí exemplos aí para o mundo inteiro, cases, né? Hoje a gente vê essas, né, principalmente Capânoli aí, que é o Alessio Ciatti que fez, que hoje ele viaja o mundo inteiro falando de um case que ele fez numa cidade que deu certo. Então,
mas para isso precisou de uma geração de impacto através da gestão de resíduos. Ele é até para uma questão, né? Para quem que é o lixo zero? O Alessio Tiatti, ele é professor de ensino fundamental e ele transformou uma cidade em lixo zero. E ele começou na escola. Então, são muito importantes essas escolas, mas quero falar, ele é professor, a formação dele é pedagogia, e ele transformou uma cidade de lixo zero. Então, não precisa ser engenheiro, não precisa ser geógrafo, biólogo, qualquer outra formação que se fale, né, que é certa para ser um consultor ambiental, um consultor lixo zero. Não precisa. E ele, através desse trabalho, né, ele gerou impacto em São Francisco também, né, teve um prefeito aí que fez essa mudança. Eles começaram através do engajamento da população, e isso se aplica a estabelecimentos. O primeiro passo para a gente conseguir transformar um local lixo zero é o engajamento das pessoas. Não adianta a gente sair colocando lixeiras ou residuários de cores diferentes, não adianta colocar sacos de cores diferentes, um monte de placa, enfim, tentar mudar processos se as pessoas não sabem o que estão acontecendo e não estão participando disso. Então, uma das questões que a gente mais vai falar aqui entre hoje e amanhã do lixo zero é a questão do engajamento. O engajamento é uma das coisas mais importantes dentro do conceito lixo zero, e isso pode mudar e facilitar o trabalho de um gestor de resíduos dentro de uma empresa. E também ter a transformação como meta, não uma modificação de processo simplesmente, né? Não só o colocar móveis, colocar equipamentos. A ideia, a transformação não está somente dentro de um ambiente, mas na transformação das pessoas, né? Então, isso a meta né, a gente fala muito de educação ambiental, mas eu acredito que é um pouco mais do que educação ambiental, né? Porque a questão da educação é tipo a questão, vamos dizer, do cigarro, né? Como tiveram muitas propagandas contra o fumo, até nos próprios carteiras, mas as pessoas são educadas, né? Mas não adianta as pessoas, né, que querem parar, não estou falando se é certo ou se é ruim, se é certo, se é não, mas a pessoa, para parar, ela tem que se responsabilizar. Então, não adianta se conscientizar e educar se ela não quer mudar. Se ela não mudar, não vai criar nenhum resultado. Então, o resultado acontece quando o foco está na responsabilidade das pessoas e não apenas na educação delas. Outras questões, né, que eu vejo como diferencial é que eles não querem se livrar do problema, e isso hoje é padrão. Hoje no Brasil, em qualquer lugar é padrão. As pessoas querem se livrar do problema que é o lixo, né? Sai de perto de mim, não quero acumular para encaminhar corretamente, não quero saber, eu coloco tudo dentro de um saco e mando embora. A gente terceiriza a culpa, e isso eles não fizeram, então cada um tem a sua responsabilidade dentro desse processo. Então, não é problema da prefeitura, não é problema das empresas, das pessoas, dos catadores, da empresa de coleta, não. Cada um tem a sua responsabilidade nesse processo. Então, eu tenho responsabilidade sobre o que eu gero, a prefeitura tem responsabilidade pela coleta, pelos equipamentos públicos, as empresas têm pelo que elas produzem, a indústria também, enfim, cada um tem o seu peso de responsabilidade dentro desse processo. Todos são importantes no processo, né? Pelo mesmo motivo que eu falei agora, todos têm responsabilidade, então todos têm que estar dentro da conversa para essa gestão. Então, outra coisa que é super normal dentro de uma empresa, né? Vou fazer a gestão dos resíduos aqui, o lixo. Chama lá só aquelas pessoas que estão lidando com a limpeza. E não é isso, né? Porque todo mundo gera, todo mundo tem responsabilidade. Então, todo mundo, seja desde de cargos mais altos, colaboradores, gerentes, todo mundo deve ser conscientizado e responsabilizado e fazer parte do processo de gestão de resíduos. E também, uma das questões que fez essas cidades crescerem muito é a questão da criação de oportunidade. Então, hoje, essas cidades têm uma economia própria voltada para a gestão de resíduos, para compostar, para encaminhar,
aplicativos de logística reversa, enfim, várias frentes que fazem essas cidades criarem uma economia de milhões de reais em função dos resíduos. Não só consultor, né? Consultor é uma delas que sim, eles são super necessários, mas de diversas outras frentes também. Então, bom, acho que eu vou, vou tomar uma água, eu vou ver aqui que tem bastante coisa. Yara, tem alguma pergunta? O pessoal está perguntando, Matheus, aqui, que critérios considera uma cidade lixo zero? Como causar impacto? Deixa eu ver o que mais. Tem algumas aqui para trás. O pessoal comentando de onde é. Enfim, mais é essas. Tá. Bom, a questão do impacto, eu acho que está muito voltada para o quanto que o que você faz dentro daquele ambiente, né? Então, vamos dizer assim, né? O que muitas vezes acontece, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre o que é gestão de resíduos e já vou começar falando. Eu já trabalhei antes com gestão de resíduos fora do lixo zero, né? E muitas vezes a gente pegava tinha um modelo de PGRS, a gente fazia e escrevia para apresentar para um órgão público, né? Pegava os dados daquela empresa, os dados necessários para o PGRS, fazia algumas visitas e botava os dados. E em boa parte disso não tinha nenhum impacto, né, na gestão de resíduos, porque era simplesmente um papel. Claro, colocava algumas placas, colocava as lixeiras organizadas, colocava assim, fazia algumas educações ambientais com as pessoas ali, mas o objetivo era cumprir o que estava dizendo no PGRS. O PGRS fala que tem que ter lixeira, que tem que ter tantas educações ambientais, tem que ter tantas lixeiras, tem que ser de tais cores. Então, cumpria o que estava no plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que era a implementação disso, né? Isso não tinha impacto nenhum, porque acabava o nosso trabalho, voltava tudo como era antes. E justamente uma gestão de impacto é aquela que traz uma transformação real para aquele local, onde as pessoas começam a se interessar, as pessoas começam a encaminhar os seus resíduos corretamente, a pensar em o que fazer com aquele resíduo, e como que vão trabalhar com aquilo. Então, isso que eu penso que é uma gestão de impacto. A questão de uma cidade lixo zero, hoje está principalmente voltada para o quantos por cento que ela encaminha dos resíduos corretamente, né? Então, hoje, pela ZIL, a partir de 50%, uma cidade já é considerada lixo zero. Então, 50% não é encaminhada para aterro, incineração, coprocessamento, nada, queima ou aterro, nenhum desses destinações. É encaminhado para compostagem, para reciclagem, para o reuso, enfim, 50%. Né, Capânori é mais de 90%. Eu acho que São Francisco também está chegando a isso. Então, e tem os critérios também, né, de educação ambiental das pessoas, de como que elas são engajadas, de quantos estabelecimentos estão engajados com essas questões. Então, tem os fatores que são, né, de mais de peso mesmo, e tem os fatores que são mais para questões de educação, de destinação dos resíduos, de fornecedores e tudo mais. Mas, bom, como que a gestão de resíduos é feita hoje no Brasil, né? Hoje a gente tem basicamente essas formas aí de fazer gestão de resíduos. A gente tem, né, tem uma legislação que fala sobre as cores, né, bem padrão. A gente tem a lixeirinha, né, que a gente fala muito nos PGRS, tem que ter tantas lixeiras a cada tantas pessoas, mas todo lugar tem uma lixeirinha, tem no escritório tem uma lixeira, debaixo da sua mesa e tudo mais. Então, isso é uma gestão de resíduos hoje no Brasil, é o que pode ser considerado uma gestão de resíduos. Só não pode ter, o que não é considerado, sei lá, hoje é quando tu coloca lixo no chão, quando tu coloca, sei lá, lixo no rio. Mas tirando isso, qualquer coisa que seja encaminhar o resíduo para um aterro sanitário é considerado gestão de resíduos. E por isso a gente chega nesse número, que algumas cidades são menos, outras são mais, mas
No Brasil é isso, 3% daquilo que a gente gera, de tudo que a gente gera diariamente no Brasil, só 3% tem um retorno para a cadeia de valor. Ou seja, né, quantos bilhões que a gente está falando aqui, né? Obrigado. Então, 97% daquilo que a gente está gerando hoje é encaminhado para um aterro sanitário, para um lixão, no Brasil ainda tem muito lixão, ou enfim, processamento, incineração. Incineração não tem, mas no mundo tem, enfim, estou falando genérico, mas no Brasil, hoje, 3%. Então, se a gente está falando de um processo, né, a gestão de resíduos é um processo. A gente fala de processo. E quando a gente fala de um processo, não dá para falar que 97, não dá para falar que é eficiente o nosso processo. Quando 97% do nosso resíduo, tudo que a gente gera, está sendo encaminhado para um local que não precisava ser. Se a gente pegar um padrão hoje sem muitas especificidades, né? Hoje a gente tem só 10% que hoje a gente não tem o que fazer a não ser encaminhar para um aterro sanitário. Ou seja, a gente teria pelo menos 90% aí dentro de um resíduo convencional encaminhar para um local correto. Então, se a gente tem 90%, a gente tem 87% que a gente está fazendo muito errado, né? A gente está literalmente jogando fora, desaproveitando, enterrando e não está fazendo nada. E por isso a gente está perdendo todos esses recursos. A gente está fazendo com que mais e mais recursos naturais tenham que ser retirados da natureza para suprir a nossa demanda. Então, hoje, esse é o número da nossa gestão de resíduos. Isso, sim, é isso que é a gestão de resíduos. Então, para esse número chegar, eu, dentro da minha casa, tenho que encaminhar 97% para um aterro. Vocês, dentro da casa de vocês, da empresa de vocês, da empresa que vocês trabalham, encaminham 97%. E só 3% a gente consegue encaminhar corretamente. Então, esse número, a gente pensando como consultores aqui, né, como pessoas que vão mudar processos, eles são muito pequenos, né? Eles mostram que a gente tem uma ineficiência em fazer a gestão dos resíduos. E isso pode ser transformado através de uma gestão correta de resíduos, que é o que a gente tem visto hoje, né? Todos os lugares que são certificados, que tem 90, 91, 95, 97%. Como a gente tem, por exemplo, uma empresa da Campari, que foi 97%, a Casa Cor de São Paulo, que foi 98%, 99%. Amanhã a gente vai falar mais desses cases, mas a gente tem empresas que conseguiram chegar à eficiência máxima, ou o máximo que elas conseguiam dentro da gestão de resíduos. Claro que sempre vai ter alguma coisa, né, algum resíduo que é rejeito, a gente sabe que vai ter essa geração, que é impossível não gerar rejeito, mas não é impossível não gerar lixo. Essas empresas são lixo zero porque elas conseguiram não gerar lixo, elas não têm mistura dentro do seu processo. Elas têm aquilo que elas encaminham para uma compostagem, aquilo que eles encaminham para um reuso em outra empresa, outra indústria, aquilo que eles encaminham para reciclagem e aquilo que eles encaminham para aterro ou para um coprocessamento. Normalmente, principalmente indústria, manda para um coprocessamento, um aterro industrial, um aterro sanitário. Então, isso que é a eficiência dentro de um processo de gestão de resíduos, e é isso que eu quero que vocês saiam sabendo daqui, né? Esse é o nosso objetivo aqui, dentro dessa jornada. Entender que a gente não está num processo eficiente, a gente está num processo errado, né? A gente está chegando, conseguindo, fazendo gestão de resíduo, conseguindo o que a gente necessita muitas vezes, que é uma aprovação, uma licença ambiental de operação, né? Uma licença prévia, uma licença de instalação, mas a gente não está conseguindo ser eficiente. E para ser eficiente, a gente precisa gerar impacto, gerar transformação, gerar engajamento, né? São todas essas questões. E o por que esse 3% está aqui, né? Isso tem muito a ver com a nossa questão cultural
com a nossa questão de aprendizado mesmo, né? O lixo sempre foi algo ruim, sempre eu, né, desde criança, o eca, lixo, não, né, não tem utilidade mais. Eu estou usando um shampoo, assim que acaba o que tem ali dentro, aquilo ali vira lixo. Estou tomando um refrigerante, assim que acaba o líquido, aquela embalagem vira lixo. Assim, como é que é lixo? Se estava minha comida, minha bebida dentro, se estava o shampoo que eu estava lavando o meu corpo por dentro, virou lixo, né? Como assim? Como que o que eu estou usando para minha higiene pessoal, né? Alguns segundos depois que acaba, o que tem ali dentro vira lixo, né? Então, na verdade, não é lixo, mas essa é a nossa cultura. Tudo que não tem mais utilidade para nós vira lixo, sempre virou lixo. E essa é o resultado da nossa cultura, né? Milhões, bilhões de toneladas hoje já, né? De geração de lixo. A gente tem geração de lixo toda hora. E a nossa cultura sempre foi a cultura do descarte. E sempre foi ensinado para nós até de uma forma muito bonitinha, né? Olha só, tem a extração, né, dos bens, dos recursos, tem a fabricação dos produtos, a distribuição através de venda, o nosso consumo e depois o descarte e depois a disposição final. De uma maneira bem linear, né? A gente hoje está muito forte a economia circular, então de uma maneira bem linear, essa é a forma que foi nos ensinado desde criança. A gente tem lá o recurso, uma indústria faz o nosso alimento, nossos produtos, a gente, né, compra, usa e descarta. Compra, usa e descarta. Isso, né? Se Deus quiser, isso vai chegar num aterro sanitário. Então, isso sempre foi a nossa. E na questão da gestão de resíduos, é a mesma coisa. Isso aqui eu peguei uma definição do que é o gerenciamento de resíduos, né? O gerenciamento de resíduos, então, pode ser entendido como uma série de ações que envolvem as etapas de coleta, de transporte, transbordo, tratamento, destinação e disposição final ambientalmente adequadas. Então, a gente tem que estar falando de coleta, de transporte, de transbordo, de tratamento. E tem duas coisas aqui que a gente não está falando, né? Primeiro, que a gestão de resíduos não envolve pessoas, só envolve processo. E, para mim, isso é uma questão já que está muito errada, porque a gestão de resíduos deve envolver pessoas e todas as pessoas, como eu falei, né? Não é só a tiazinha lá que está fazendo a limpeza, mas todos que estão dentro desse processo. E a gestão de resíduos também envolve outras questões, né? Não só a disposição final, mas o encaminhamento para reciclagem, o encaminhamento para compostagem, a redução, reuso. Então, a gestão lixo zero busca sempre contemplar as etapas de forma que as mais importantes são aquelas que a gente deve ter mais gasto de energia, gasto do nosso trabalho para fazer. Então, o meu gasto maior de energia, e isso justamente está bem ao contrário, hoje, qual que é o maior gasto de dinheiro de uma cidade? Ou um dos maiores gastos de uma cidade, do orçamento municipal, é a destinação final de resíduos. Vocês podem pegar qualquer cidade, um dos maiores contratos, ou o maior contrato, sempre está na destinação de resíduos, como o aterro sanitário. Então, hoje, ao invés de a gente gastar com como que a gente reduz a quantidade de resíduos que a gente gera, como que a gente encaminha corretamente para uma compostagem, para uma reciclagem, como que a gente aumenta o mercado dos resíduos, como que a gente apoia os catadores de forma mais correta, mais de beneficiar o trabalho deles, como que a gente cria mais meio da população participar disso, se educar, se responsabilizar. Não, o gasto da cidade está em encaminhar com o aterro sanitário os resíduos. E o maior sucesso de um gestor público na área ambiental é de que não tenha lixo nas ruas, porque o caminhão do lixo está passando certinho, porque faz um estudo para que o caminhão passe no horário certo, de forma correta, na quantidade de vezes correta. Então, esse é o tipo de gestão de resíduos que a gente tem hoje. E isso não é só de uma cidade, isso acompanha para dentro das nossas casas, para dentro de um estabelecimento comercial, de uma indústria, né? Eu não posso ter lixo no final do dia na minha porta.
Esse foi o nosso objetivo, nem dentro do meu estabelecimento, nem na minha porta. Eu quero que suma esse problema. Então, é justamente isso que uma gestão de resíduos hoje, a gente é ensinado dessa forma. Eu fui ensinado assim num curso técnico, eu fui ensinado assim numa engenharia sanitária e ambiental. E é o que a gente tem aprendido também durante o tempo. Então, essa aqui é a questão, né? O que é uma gestão de resíduos? Hoje, se transformou um nicho de mercado para muitos engenheiros, consultores ambientais, busca solucionar problemas dos clientes, tirar uma licença ambiental ou manter uma licença, se enquadrar dentro de uma legislação vigente e descartar e encaminhar resíduos. Isso é o que uma gestão de resíduos faz. Eu tenho que descartar e tenho que encaminhar esses resíduos. Quero que eles sumam, quero ter a minha licença, quero operar sem problema nenhum. Então, assim, a gestão, como falei, a gestão de resíduos: coleta, transporte, destinação, transbordo e tratamento. Essa é o que a gente sabe como coleta. Então, essa aqui é a nossa cultura, né? Tem que ter um monte de lixeira, tem que ter uma lixeira nos lugares mais fáceis, porque senão eu não vou jogar certo no lixo, vou deixar em qualquer lugar. Tem que estar sempre fácil e acessível para todo mundo, senão as pessoas não vão fazer. Então, as pessoas se levantam para pegar água, para pegar café, para ir no banheiro, para imprimir alguma coisa, para falar com o seu colega de trabalho, mas não se levanta para levar os seus resíduos em algum lugar correto. A pessoa anda um shopping durante uma tarde inteira, mas quando acaba o seu milkshake não pode ficar mais de 20 metros, senão ela deixa no canto de um banco, em cima de alguma mesa, dentro de alguma loja, se não tiver uma lixeira. Isso é até um estudo, né? Tem que ter uma lixeira em locais com muitos estabelecimentos, dinâmica muito forte de pessoas, tem que ter uma lixeira a cada 30 metros. Então, essa é a nossa responsabilidade. Tem que ter uma coleta, tem que ter sempre pegando na minha porta os meus lixos que eu produzo, meus sacos, né, de lixo, tem que ter coleta, tem que ter lixeira e tem que ter nessa obra de engenharia que é o aterro sanitário. Tem que ter, senão a nossa cidade não funciona, o meu estabelecimento não consegue funcionar direito, vai estar tudo sujo, vai ser um problema, vai virar um caos a cidade, né, se não tiver tudo isso. Mas aí que eu acredito que vocês estão aqui para isso, a gente tem uma forma um pouco diferente de pensar os nossos resíduos. Eu acredito que a maioria de vocês já pensa, né, essa forma diferente, que é o lixo zero. O lixo zero, ele, embora sim seja um conceito de sensibilização, de educação, de responsabilidade, ele tem uma metodologia de gestão de resíduos. Gestão, eu não gosto de chamar nem de gestão de resíduos porque pode confundir, então eu chamo de gestão lixo zero. Que a gente tem o objetivo de gerar engajamento, que a gente quer gerar um valor para os nossos clientes, para as pessoas que estão sendo tocadas pelo lixo zero de alguma forma, para que gere uma transformação real, um impacto. É uma forma de pensar os resíduos que repensa todo o processo, desde antes da geração. Eu preciso daqueles resíduos, a gente faz a gente pensa nos resíduos que vão ser gerados naquele local, ou que são gerados, e a gente pensa quem são os melhores fornecedores, eu preciso mesmo disso, esse resíduo tem uma destinação adequada ou não. E depois disso, né, pensa em como reutilizo por mais tempo, como que eu mantenho aquele resíduo por mais tempo. A gente cria um ambiente responsável, então isso acaba não ficando só no âmbito dos resíduos, acaba saindo e vai para a questão energética, questão de água, questão de esgoto, questão de saneamento de forma geral. As pessoas ficam mais educadas, conscientes, né? E o foco, né, a gente falou daqueles 3%, né, vamos dizer, se a gestão de resíduos comum gera 3%, o objetivo do lixo zero é gerar 97%. É 90%, mas só para vocês entenderem a questão, o nosso foco está em um máximo de encaminhamento correto dos resíduos. 90 é uma base, mas é o máximo, quanto vocês conseguirem. E o foco sempre está na eficiência, na limpeza e na organização. A gente mantém um ambiente limpo e organizado, sem necessariamente fazer lixo.
sem pegar e botar tudo dentro de um saco e mandar embora. E aqui está uma diferença, né? Esse é o ponto principal. Isso que a gente vai discutir muito amanhã. Amanhã a gente vai falar só sobre conceito lixo zero, o que é uma gestão lixo zero. E amanhã a gente vai falar muito sobre isso, e a ideia é que vocês entenderem, né, como que vocês podem implementar esse conceito dentro de clientes de vocês ou dentro das próprias empresas de vocês. O lixo zero, essa é uma definição do Sabatini. Ele é um programa de gestão com qualidade total. Qualidade total dentro da indústria é um conceito muito utilizado, que é o quanto que você está, dentro de um processo, está conseguindo otimizar todos os pontos desse processo. Normalmente, né, como eu falei, a gente tem aquela linha, né, que é fazer e tal, até o descarte, ou dentro de uma empresa a gente tem a geração, só pensa desde a geração do resíduo, onde que ele foi na lixeira, depois para onde que ele foi e para onde ele foi encaminhado. E a gente, na verdade, o resíduo desde antes, desde o material que ele vem, né, desde o produto que ele vem, até depois passando pela geração desse resíduo para depois o encaminhamento. Então, dentro desse processo dos resíduos, a gente tem uma cadeia muito grande. E só conhecendo cada etapa dela que a gente vai conseguir ter eficiência nessa gestão. E hoje, assim, né, é muito comum, dentro de uma indústria, você quer ser o mais eficiente em quanto de água que você usa, quanto de energia que vocês usam, os materiais os produtos, né, as máquinas estão vindo cada vez mais eficientes para a geração de energia, quanto de matéria-prima que você precisa, quantas pessoas você precisa, quanto dinheiro que você precisa para produzir um produto. E cada etapa desse processo precisa ser melhorada. Então, a qualidade total está aí, né? Quando eu melhoro os meus recursos humanos, quando eu melhoro os recursos para a produção, quando eu melhoro a quantidade de água, quantidade de energia, quando eu consigo reduzir todas essas questões, reduzir custos, melhorar a eficiência, produzir mais rápido, aí eu tenho qualidade total. E a gestão lixo zero é um programa de gestão com qualidade total, onde a gente pensa em todo o processo dos resíduos para que tenha menor geração, para que tenha um maior encaminhamento correto e para que tenha um menor encaminhamento para o fim da vida daquele material, né, que seria o aterro, o processamento e incineração. E esse que é o que forma uma consultoria lixo zero. É a gente pensar no processo da gestão de resíduos como um todo, pensar nos resíduos, nos produtos, nos resíduos que são gerados desse produto, no engajamento de todas as pessoas, desde quem compra os produtos, quem pede a compra desses produtos, quem usa esses produtos, quando que eles se tornam resíduos, quem faz o cuidado desse resíduo até que ele vá para um encaminhamento e quem faz esse encaminhamento. Então, a gente tem vários atores aqui, vários processos, e todos eles precisam, para um consultor lixo zero, eles precisam ser conhecidos. Não adianta só pegar lá um consultor e lá ver, tem 2 contentores de 200 litros aqui. Então, essa empresa aqui produz 400 litros de lixo e passa aqui 3 vezes por semana e tem que botar aqui mais 2 lixeiras dessa cor, porque é assim, está dizendo a lei e acabou. Não, a gente tem muitas pessoas, né, muitos atores, os stakeholders, né? A gente tem muitos processos que precisam ser vistos por um consultor. E o consultor lixo zero vê tudo isso. A consultoria lixo zero tem como base o engajamento, a conscientização, a educação e a mobilização daquele espaço. E com isso a gente se torna um ambiente lixo zero. E isso é o que é um consultor lixo zero, e amanhã a gente vai falar sobre o que é essa consultoria, né? Como ela é dada, quais são os principais passos dela, quais são as principais questões, as necessidades para essa consultoria lixo zero. Né, hoje a gente falou um pouco sobre para quem é essa jornada,
que é o Instituto, o que é uma consultoria lixo zero, como que é uma gestão atual, como que é uma gestão, assim, né, lixo zero, uma gestão lixo zero de resíduos. Eu quase falo gestão resíduo lixo zero, mas vamos falar só de gestão lixo zero. E qual é uma diferença entre uma gestão convencional e uma gestão lixo zero? Eu queria abrir para vocês, para fazer mais perguntas aqui. Yara, tu pode fazer algumas perguntas, vai fazendo por ordem aqui que eu consigo ir respondendo. Tá, vou pegar algumas aqui já. Teve gente perguntando o que é o transbordo, que você citou. Transbordo é o aterro sanitário. Uhum. Na verdade, a estação de transbordo, muitas vezes, para algumas cidades, eles têm estação de transbordo, que é para onde o material vai antes de ir para o aterro sanitário. Desculpa. Existem estações de transbordo em cidades muito grandes, onde eles trazem dos bairros para um local, fazem o transbordo em um terreno, e desse terreno leva um caminhão maior, leva para o aterro sanitário. Como sensibilizar para o lixo zero se a legislação aceita a gestão de resíduos simples? Boa pergunta. Da Thaís. Boa pergunta. Isso aí isso aí é o principal aqui nosso, né? Primeiro que a questão que a gente vai conseguir sensibilizar as pessoas dentro do propósito delas e do que elas esperam do estabelecimento, do local, da indústria dela. Para a indústria, a gente tem a questão da qualidade total, da eficiência. Eles buscam isso em todos os seus setores. Então, a indústria, até pela quantidade de resíduos que ela gera, muitas vezes elas conseguem vender os resíduos, conseguem gerar até bônus. E melhor que isso, né? Muitas vezes elas conseguem reduzir custos, né? Há um caso aqui que é bem expressivo para nós, foi o caso da Berry, que até está renovando agora a sua certificação, a sua auditoria, fica em Minas Gerais, e eles, com o lixo, depois do lixo zero, eles começaram a economizar por ano R$300 mil. Eles pararam de mandar para o processamento, para aterro industrial, que são pesos bem caros, vários dos seus resíduos. Alguns dos resíduos eles conseguiram ver que poderiam colocar de novo no seu processo, então economizaram matéria-prima, e eles foram melhorando até chegar num ponto onde eles conseguiriam em um ano economizar R$300 mil. Então, a indústria é isso. E, claro, para estabelecimentos comerciais, é a questão da limpeza, da organização, da educação ambiental, né, de como que isso pode impactar no dia a dia. E, claro, mudar um pouco o processo, né? Porque hoje é fato. Lixeira, saco de lixo, aterro. E isso é algo que hoje muita gente está se conscientizando já, que não é dessa forma que eles querem fazer, mas é que entra o papel do consultor. Muita gente não sabe, quer fazer, mas não sabe como. E o consultor pode ajudar nessa jornada desses lugares se transformarem em lixo zero. Então, aqui, você já até começou a falar, mas tem a pergunta do Alex. Poderia citar a abrangência de atuação para um potencial consultor lixo zero? Posso. Bom, vários, né? Eu acredito hoje que tem algum estabelecimento que não precise, na verdade. Hoje, a gente viu que tem consultor que faz uma loja lixo zero, que tem consultor que faz restaurantes pequenos, grandes, eventos corporativos pequenos, até eventos musicais de 300 mil pessoas. Indústrias em todos os seus setores estão precisando de gestores competentes para fazer uma gestão. Claro que porque muitas vezes o gestor, né, o analista ali, ele está focado de fato em cumprir a legislação, e muitas vezes um gestor externo, né, consegue chegar numa eficiência maior. Então, hoje escolas, eventos têm buscado muito certificação lixo zero, shoppings, enfim, qualquer estabelecimento que gera resíduo precisa fazer uma gestão correta desse resíduo. E qualquer estabelecimento desse que queira fazer uma gestão de fato eficiente pode contratar um consultor lixo zero.
Em relação às cidades lixo zero, como conseguir engajamento das pessoas de uma comunidade ribeirinha, por exemplo? Bom, eu não acho que tenha diferença na forma de, de fazer o engajamento das pessoas. Só acho que cada local tem uma forma de conversar, né? Você não vai conversar com uma pessoa, um ribeirinho, da mesma forma que você conversa Olha com que uma pessoa. interessante. Olha que interessante. A Pauliane até já respondeu aqui para Beatriz que para os ribeirinhos ou qualquer comunidade que você vá mobilizar, penso que é importante mostrar o impacto que o lixo gera naquele ambiente e desenvolver projetos onde eles sejam protagonistas. Muitas comunidades ribeirinhas fazem reuso das redes de pesca, por exemplo, e têm renda com isso. Bem legal a colocação dela. Legal. Então, é isso, né? Na verdade, o engajamento vem do demonstrar que eles têm responsabilidade sobre os resíduos deles. E isso é muito legal, até também a gente vai passar os vídeos, né? Mas alguns consultores que têm feito as escolas no Rio de Janeiro, que através do engajamento, né? Através antes de começar a mudar processo, a botar lixeira, botar residuário, botar compostagem, a gente começa a fazer a educação, a conscientização e engajamento daquelas pessoas. E antes mesmo dos engenheiros, né, dos consultores de lixo zero, falar o que tem que ser feito, eles mesmos já começam a dar ideias. Esse resíduo aqui no Rio de Janeiro é uma coisa comum, aquela bebida de Guaraná, esqueci o nome, que tem muito. Os colégios tinham muito, né? Ele falou assim, aqui na nossa escola tem muito, o que a gente pode fazer para diminuir isso? E aí eles começaram a ter discussões, que lá na praia a gente pode botar no nosso próprio copo, vamos falar para a tia usar igual na praia, enfim. A gente tem uma questão de que através da demonstração da responsabilidade deles e do peso que causa os resíduos deles, eles mesmos podem começar a propor ideias, a criar, a eles fazer parte da mudança, né? E não esperar só, claro, vocês vão, como consultores, vocês vão apoiar, vocês vão demonstrar o que tem que ser feito, mostrar caminhos, mas o engajamento tem que ser feito pela responsabilidade. E com isso eles vão ver, porque eles, querendo ou não, sejam ribeirinhos dentro, né, no seu meio, ou sei lá, uma pessoa que está no escritório, uma pessoa que está num shopping, uma pessoa que está numa escola, eles sabem melhor que a gente o dia a dia deles, né? Sabem melhor o que eles geram, sabem melhor como que é a dinâmica deles, e eles muitas vezes vão dar ideias muito boas para serem aplicadas. Então, depende se é um ribeirinho, se é um sei lá, um cidadão de uma cidade grande, de uma cidade pequena, zona rural, qualquer lugar, o engajamento traz uma mudança e só precisa saber como se comunicar com eles. Qual a próxima? Tem outra aqui. Como agir com uma educação ambiental eficiente se em meu município não existe aterro sanitário, ainda predomina o lixão e a céu aberto? Essa é uma pergunta da Adriana. Bom, isso é bem complicado. A gente não tem infelizmente no Brasil a gente tem que lidar ainda com cidades onde nem aterro sanitário tá. Algumas cidades já estão reduzindo o aterro ou aumentando o tempo de vida do aterro por reduzir os resíduos, e outras ainda nem chegaram lá, né? Mas da mesma forma que os resíduos são encaminhados para um aterro, são encaminhados para um lixão, é só uma forma mais agressiva ao meio ambiente, né? Mas a questão do engajamento está nas pessoas. Não dá para esperar a prefeitura vir e fazer, né? Um caso bem não é sobre a lixão, mas ficou muito forte a questão de Florianópolis, né? Florianópolis foi a primeira capital a assumir um compromisso lixo zero, e antes, isso foi em 2018. Lá em 2011, quando começou o movimento lixo zero, vários locais já começaram, e com isso, hoje, antes de várias cidades terem empresa para fazer gestão de orgânico, Florianópolis já tinha 3, 4 empresas que faziam compostagem. Começou a gerar vários consultores, várias empresas de reciclagem de resíduos de papel, de eletrônicos, enfim. A população começou a falar de lixo zero, então vários condomínios, as universidades falando de lixo zero,
as associações de comerciantes, de construção, falando de lixo zero, de supermercados, a CATES falando de lixo zero. Então, os prefeitos viram, opa, todo mundo está falando de lixo zero aqui, todo mundo está querendo fazer uma gestão de resíduos diferente. O que a gente pode participar também, né? Então, às vezes vem de cima para baixo, mas quando vem de baixo para cima, a mudança é muito maior e gera muito mais resultados. Olha, eu vou juntar duas perguntas aqui. A Luísa está perguntando se tem algum curso na empresa para se certificar como consultor lixo zero. E a Juliana perguntou se a certificação lixo zero tem custo para o empreendedor além do serviço de consultor. Desculpa, repete essa segunda pergunta. Tá. A certificação lixo zero tem custo para o empreendedor além do serviço do consultor? Tem um custo pro empreendedor, né? Tem, sim. Para fazer a certificação, precisa passar por um processo de auditoria. O auditor, então, ele é um profissional que vai lá fazer, então tem um custo também para a gestão dessa certificação. Então, sim, tem um custo do consultor, do profissional que vai trazer a certificação, e tem um custo da certificação também, da auditoria, do processo. E a outra pergunta é se tem algum curso para se certificar como consultor lixo zero. Tem sim, amanhã a gente vai falar sobre ele. Mas a gente tem um curso que é chamado Consultor Lixo Zero, que é um curso que dá um credenciamento ao Instituto Lixo Zero para você se transformar em um consultor credenciado Lixo Zero. Enfim, a gente tem vários benefícios disso, né? Mas é basicamente um aprendizado sobre o que é o conceito, como que aplicar isso dentro e como que você aplica isso no seu cliente ou na sua empresa e para transformar. Então, tem esse curso, sim. Até tinha uma pergunta aqui, quem certifica o consultor lixo zero é exatamente o que você falou, né? O Instituto Lixo Zero dá o credenciamento. Exatamente. É o Instituto Lixo Zero, através da Academia Lixo Zero. Isso aí. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta mais específica. Peraí. É possível uma cidade que não tenha aterro sanitário ser considerada lixo zero? Não, porque nem atende nem atende as especificações legais, né? Hoje, se uma cidade não tem lixo zero, na verdade, o prefeito deveria estar preso, né? Ou exorbitantes, então não tem como ser. E outra coisa que é bom, até o nosso objetivo era ir até 8h30, tivemos atrasos, né? A gente pede desculpa, amanhã a gente não vai ter um atraso desse. E a gente vai abrir os grupos, né, para vocês interagirem, já estão abertos, eu acho, até, né, Yara? Ainda não abri. Eu vou abrir aqui depois que terminar. E vocês podem fazer perguntas, a gente vai responder tudo. A gente hoje recebeu muitas perguntas, né, conversando com vocês. Podem continuar mandando perguntas. A gente vai interagir com vocês pelo WhatsApp. E se preciso for, a gente faz mais uma aula aí extra por conta desse tempo perdido aí no início. E ficamos à disposição também, né, como falei, no WhatsApp até amanhã. E amanhã a gravação, a gente se vê na aula, a gente vai falar tudo. É importante a gente falar que a gravação também vai ser disponibilizada, tá, gente? Para todo mundo aí, para todos os grupos, quem quiser rever. Eu sei que muita gente ficou para trás, a gente recebeu bastante notificação aqui. Infelizmente foi um problema técnico, a gente pede 1000 desculpas aí pelo transtorno, mas com certeza vocês serão compensados aí amanhã e depois também com uma próxima aula, quem sabe. A gente tem muita coisa legal para compartilhar, algumas surpresas, algumas coisas que vocês vão ver aí que vai valer a pena, tá bom? Amanhã vai ser conceito lixo zero e aplicação do conceito lixo zero. É isso aí, pessoal. Obrigado para todos, aí, todo mundo que está assistindo até agora. E é isso. Obrigado. Obrigada, gente. Um abraço.